E agora? Nós paramos de nadar, vamos começar a andar. Vamos para baixo da terra, né, pessoal? Vamos ver, porque se fala que para conhecer Porto tem que ir para a terra. Mas a gente não pode deixar de ignorar essa parte aquaviária, né? Aqueles conceitos todos que nós vimos. Então vamos lá para a terra, né? Bom, perdão, nós não vamos para a terra ainda. Tem aqui ainda a parte dos navios, né? Da parte de navegação. Está muito o navio aqui ilustrado, parecendo que tem um espaço muito grande, mais que o dobro, mas para chamar a atenção, porque para um canal de navegação ter uma profundidade desse canal em relação ao calado desse navio, tá? Nós temos que levar em consideração esses fatores. Fatores à água, ao navio, ao fundo, né? Esse ajuste, inclusive, da dragagem, a folga sobre a quilha, né? Nós temos que ter isso. E as cotas de referência. Quer dizer, todo esse detalhe aqui que vocês vão simplesmente, uma aula de difusão de conhecimentos gerais, tomar conhecimento disso, né? Mais para frente, nós vamos, em outro nível, explorar isso com mais detalhes, né? A largura que nós já falamos, mas é importante, por exemplo, um porto que está fazendo uma obra de grande envergadura submersa, ele tem que deixar uma folga aqui entre a profundidade dele e aqui a altura dessa obra, no caso aqui um túnel, né, imerso. Tá? Então, qualquer que seja essa obra imersa, até galerias, etc., cabos subterrâneos, etc., tem que deixar uma obra em função daquelas normas, inclusive da Bianchi, né? Ela dá mais ou menos... Então, a gente fala assim, bom, se aqui tem X, o calado máximo aqui operacional é de 10%, de 90% desse X. Tira 10%, né? Então, isso aqui também é muito importante para nós, né? Mesma coisa para a boca, chamada boca do navio, tá? Ou seja, simplesmente uma largura. Vários fatores que interferem, tipos de mercadoria. Se é uma mercadoria perigosa, um explosivo, por exemplo, ele tem uma exigência maior de largura desse canal, né? Então, uma série também desses fatores, né? Para que aconteça, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas indicada pela Bianchi, a Associação Internacional, né, a navegação em águas restritas, porque os navios praticamente eles são construídos para oceano, para navegar em alto mar. E quando ele começa a chegar junto a uma costa, a um litoral, ele passa a ter uma série de exigências, ou seja, uma série de restrições, tá? Então, de forma que ele não pode ocupar todo um espaço entre uma margem e outra, né? Então, a bacia também de evolução, que o navio ele atraca de proa, tá? Contra uma correnteza, mas depois ele vai ter que virar para sair. Tem portos até que permitem que os navios eles saiam até de ré. Tem portos, né? Aqui no Brasil mesmo, tá? Então, mais uma exigência para esse giro, tem que atender essas normas indicadas nesse livro da Engenharia Portuária, que parte da BNT e parte da Bianchi. Vou ter uma referência. O outro caso muito importante são essas bordas livres, em que elas foram alteradas pelo aumento do nível do mar, uma série de outros detalhes. E pelos ventos, como nós falamos. Houve um vento em 1940, da terra para o oceano, que alterou significativamente a profundidade do canal do Porto. Então, esse porto, essa administração, passou a usar um zero dela, e não um zero hidrográfico da Marinha, que nada mais é também que uma média dessa baixa-mar, tá? Mas isso também é um conhecimento que vocês passam a ter e que poderão no futuro entender melhor, tá? A função dos dormentes, há uns 30 anos atrás, a maioria dos grandes portos não tinha nem dormentes. Tinha dormentes para locais mais perigosos, inflamáveis, tá? Mercadorias perigosas, etc. Mas não exigia tanto, porque os navios eram de pequeno porte. Hoje, navios chegando a 400 mil toneladas de porte bruto, tá?
Aqui no Brasil, na costa brasileira, navio de 23 metros de calado operacional, como a da classe Vale Brasil, né? Eles têm essa exigência. Naturalmente, os navios foram crescendo a partir dos anos 70, 80. Temos navios, chegamos a ter navio até de 500 metros de comprimento antiparalelos, né? Do length overall, né? Chamado LOA, né? Do termo em inglês. E as amarrações, também outro caso muito importante para nós são as amarrações, que um cabeço desse tipo, que poderia aguentar um navio assim de pequeno porte, e navio de grande porte a gente começa a ter problema, inclusive uma questão das interações. Os equipamentos que têm que estar fora da área de atracação, desatracação dos navios, né, mudanças de navios, etc., né, ou no terço médio dos navios, de modo que eles possam atacar com segurança. Nós, de vez em quando, vemos uma notícia de um guindaste que foi derrubado por uma embarcação, né? Então, isso não é muito comum, mas é difícil que passe um ano sem que a gente não ouça falar isso aí, né? Então, os vários tipos de amarrações, e como isso, por que isso ocorre, né? Porque o navio, mesmo atracado, ele também tem movimentos. Ele tem movimento de translação e também de rotação. Então, as translações de deslocamento, afastamento e afagem, tá? Como está aqui. E de rotações, o balanço do navio, o caturro, né? E o cabeceio que o navio dá. Em função disso, ele tem, por normas, várias funções dos seus cabos, né? Os cabos lançantes, os tavés, os cabos springs, né? Todos eles têm a função, né? A função de ajudar a atracar, a função de ajudar para ele não se afastar e a função de ajudar para ele não se deslocar, né? Tem assim as suas várias funções, tá? Então, nós terminamos aqui mais uma parte dessa aula e vamos para a parte 7.